E falando novamente ao povo, disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Pai, esta é a tua palavra, esta é a tua mensagem, estes são os teus valores. E nós cremos que os teus valores são orientações para que nós não andemos perdidos. Os teus valores, os teus princípios são regras para que nós possamos alcançar uma plenitude. Andar em plenitude é o teu desejo para as nossas vidas. Nós cremos e acreditamos que a tua palavra, ela não volta vazia, pelo contrário, ela é fiel para se cumprir segundo aquilo que ela foi destinada. E nós cremos no destino da tua palavra, que ela vai encontrar nos nossos corações uma obediência extrema, uma obediência levada a sério, uma obediência que de fato traz a manifestação da tua verdade para as nossas vidas. Nós queremos andar na tua verdade, nós queremos andar nos teus valores. Nós queremos andar em sabedoria, nós queremos andar em conhecimento, nós queremos andar em lugares altos, nós queremos passar pelos conflitos numa paz que excede todo entendimento. Nós queremos sim, Pai, enfrentar as circunstâncias na convicção de que o Senhor colocou a gente e permitiu que nós chegássemos até essa fase. Temos em nós mais do que suficiente força para poder suplantar esses inimigos que surgem agora. Assim nós cremos, eu oro para que o Senhor possa hoje ter a liberdade de encontrar nas pessoas que estão nos ouvindo corações sábios, corações de fato com desejo ardente de aprender, corações com desejo de se submeter aos teus valores, para que enfim o testemunho possa ser contado. Eu quero crer que cada pessoa que está aqui nos ouvindo nesta manhã é um testemunho em potencial. É um lugar onde o teu espírito possa operar, é um lugar onde o teu espírito possa produzir vida, é um lugar onde o teu espírito possa produzir cura, é um lugar onde o teu espírito possa produzir transformação, renovo. Traz, Senhor dos céus, aquilo que de fato deve ser trazido para a terra. Seja feito aqui na terra como é feito no céu. Assim nós cremos, assim nós concordamos, assim nós de fato ministramos a tua verdade, que a tua verdade possa, com o teu sim e teu amém, que já foram liberados nas regiões celestiais, Pai, possa encontrar em nós um desejo de ver cumprir a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa é a oração que eu creio e que, de fato, a gente que se submete a uma instrução, nós vamos ver a manifestação dessa instrução nos nossos dias, nas nossas vidas. Assim eu acredito, assim eu creio. Amém? Então, se você entende que alguém pode ser abençoado por aquilo que você tem recebido de nós aqui, pega, minha mamãe entrou ali, mamãe, bom dia, pega esse aviãozinho e compartilha aí com seus amigos, manda para todo mundo, vamos evangelizar através do Instagram, né, já que a gente está afastado socialmente, encaminha isso para todo mundo, para que a gente possa de fato aumentar as nossas tendas, né, aumentar o nosso alcance, aumentar o propósito de Deus nas nossas vidas. Talvez você já tenha, assim como eu, escutado falar sobre a luz no fim do túnel. Quando a gente começa a descrever um tempo tão adverso, um tempo de dificuldades, a gente começa a buscar essa luz no fim do túnel. A gente começa a buscar, e muitos de nós estamos procurando por essa luz agora. Muitos de nós estamos procurando por essa luz agora e não estamos conseguindo encontrá-la em meio a pandemia, protestos, assassinatos sem sentido, loucura econômica. O mundo está realmente lutando, tentando respirar e tentando encontrar um sinal. Eu não quero dizer apenas que as pessoas estão estressadas, estou dizendo que as pessoas estão passando por problemas físicos e problemas mentais. Eu comecei a dizendo que Jesus ele diz: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então eu passo a entender que a luz ela não está no fim do túnel. A luz ela está na caminhada e quando eu percebo que eu estou em trevas, quando eu percebo que eu estou em escuridão, quando eu observo que agora o local onde eu estou está sem sentido, está sem clareza, não tem um destino, não tem um lugar para chegar. Sabe quando você está andando e fala, meu Deus, perdi o ponto de contato com o bom senso, perdi o ponto de contato
com aquilo que de fato me produz satisfação, aquilo que de fato produz alegria. Significa que a minha expectativa ela não está no tempo presente. Essa palavra diz que eu sou a luz do mundo e aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, seguir a luz da vida é exatamente esse processo. É entender que a luz ela não é um ponto final. A luz ela é a minha caminhada, a luz ela é a minha jornada, a luz ela é esse ponto onde eu tenho contato com Cristo e a partir desse contato com Cristo, ele estabelece na tua palavra que eu não andarei em trevas. Então, eu fico lutando e eu estou olhando para a situação. Então, as pessoas hoje estão passando por dificuldades espirituais, dificuldade física, dificuldades emocionais, dificuldades de fato que estão produzindo. Olha o que diz em Romanos 8:28, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que amam, né? Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, essa é a realidade, essa é a realidade. Que realidade? A realidade de que o Senhor age em todas as coisas, mas de acordo com o seu propósito. Então, se eu estou me sentindo perdido, se eu estou me sentindo no escuro, se eu estou me sentindo fora do foco, ou se eu não estou conseguindo discernir o que está acontecendo, eu preciso identificar a minha vida, ela está de acordo com o propósito de Deus? A minha vida ela está de acordo com o propósito do Senhor? A minha vida ela está... Porque se a palavra do Senhor está dizendo que sabemos que Deus age para o bem daqueles que o amam, a minha expectativa é que o Senhor vai agir em meu favor. A minha expectativa é que o Senhor vai agir em meio a essa turbulência toda. A minha expectativa é que o Senhor vai agir. E se eu tenho essa convicção, significa que eu não estou enxergando uma luz no fim do túnel. Eu estou enxergando a luz na caminhada, né? A palavra do Senhor diz que a palavra dele, inclusive, ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho. A palavra do Senhor, ela não é apenas a luz no fim do túnel, ela não é um ponto de chegada, mas ela é um start, é um ponto de partida. A partir do momento em que eu estou de acordo, ou seja, eu decidi de fato a me submeter ou a caminhar debaixo de uma instrução, essa palavra está dizendo que ela é a luz, ela não é a luz do fim do túnel, mas é uma luz que ilumina a cada passo, é uma luz que esclarece, né? O esclarecimento vem da luz, né? Quando eu falo assim, foi-me esclarecido, ou seja, chegou luz, né? Quando a palavra fala, poxa, graças a Deus ficou claro, ou seja, chegou luz. Então a palavra do Senhor, ela esclarece, ela não é um lugar para eu alcançar, mas é um lugar para eu viver. Então se em Romanos 8 diz que Cristo, ele é a luz no meio das trevas, ele não está dizendo, André, não anda cego, não anda perdido, não anda deslocado, não anda de fato sem compreensão do que de fato você precisa compreender. Então, a confusão desses dias é exatamente por causa disso. A gente, de alguma forma, temos nos sentidos incapazes de discernir a presença de Jesus nesses tempos difíceis, né? Muitos de nós estamos fixando nas armas percebidas, né? Que foram formadas e a gente está olhando para elas e não estão conseguimos vendo solução à vista. Por quê? Porque a gente está percebendo aquilo que está à minha volta, eu estou percebendo e não estou sendo capaz de discernir Jesus. Então, é uma pergunta por esses dias, né? Deus, aonde o Senhor está nisso? Deus, aonde o Senhor está nessa circunstância? Deus, aonde o Senhor está nessa coisa que eu estou vivendo, aquilo que eu estou experimentando? Aonde o Senhor está? Então, significa que ficou escuro, não está claro para mim. Então, por que é isso? Porque eu não estou discernindo Jesus, né? Eu não tô usando da palavra dele, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ou eu perdi de alguma forma o seu propósito. Ou seja, se ele age para o bem daquele que se comporta de acordo com o seu propósito, né? Assim diz em Romanos 8:28. Então eu preciso compreender que Deus, qual é o teu propósito? Qual é o teu discernimento para esse tempo? Como eu posso me comportar nesses dias? De que maneira eu posso experimentar esses dias? O salmista Davi diz, me ensina a contar esses dias. Me ensina a contar esses dias. Ele está dizendo, me ensina a dar nome para esses dias,
para que, enfim, eu alcance um coração sábio. Então, é importante que eu discirna o que está acontecendo, né? É importante que eu compreenda o que está acontecendo para que eu passe pelo tempo de aflição de uma forma onde de fato eu consiga enxergar Deus na minha vida. Esse é o meu propósito, essa é a sua vocação. Se você perguntar, pastor, o que eu devo fazer nesse tempo? Querido, encontre Deus na sua vida, traga Deus para a sua existência, traga Deus para a sua realidade, traga Deus para a sua estrutura pessoal, traga Deus para a sua casa, traga Deus para a sua vida como um todo, e você de fato vai discernir os tempos, as coisas que estão acontecendo, para que você possa romper essas barreiras. São barreiras espirituais, são barreiras físicas, são barreiras de circunstâncias, e eu sempre digo aqui, repito, a gente não é negacionista, né? A gente não está negando o que tem acontecido, mas existem instruções que nos fazem passar de fase, existem instruções que nos fazem movimentar em meio a tanta situação. Mesmo nesse tempo de crise, eu escuto testemunho de pessoas que estão virando a chave e alcançando uma nova dimensão. Ou seja, tá difícil para um monte de gente, mas tem gente que tem conseguido sair do outro lado e saindo de uma forma melhor do que ele entrou. Então é um tempo de novas descobertas. Então, assim, você não pode conquistar aquilo que você não confronta. Então é um tempo de confronto, é um tempo em que você se levanta como um guerreiro, é um tempo que você se levanta como de fato alguém que está disposto a enfrentar uma batalha no campo espiritual, né? Aquilo que você não reconhece, você não pode confrontar. Então é importante reconhecer nesse tempo, né, que fique claro com quem você está lutando. Haja luz, é uma palavra boa para você. Haja luz sobre esses dias. Haja luz sobre esse dia, para que você possa ver com quem você está lutando. Que Deus possa trazer discernimento sobre a sua vida, para que você possa discernir de fato quem é o seu inimigo. E muitas vezes o inimigo sou eu, está dentro da minha estrutura de conhecimento, dentro da minha estrutura relacional, dentro da minha estrutura de ambientes. Eu preciso entender que se eu não reconheço com quem eu estou lutando, ou seja, quais são os impedimentos, quais são as circunstâncias que me impedem de enxergar a luz, quais são os impedimentos que me impedem de enxergar as circunstâncias que de fato têm me achatado, têm me deixado aflito, têm me deixado angustiado. Então eu não posso conquistar aquilo que eu não confronto, né? Se existem coisas que você precisa confrontar, confronte. Então eu quero entender que o que não pode se formar nesse tempo é um ciclo de pânico, um ciclo de medo. Isso não pode ser formado, né? A gente fica bombardeado com circunstâncias. Eu, há pouco recebi informações de amigo que eu prezo muito, que de fato foi alcançado por esse vírus sem propósito algum, né? E na hora eu falei, Deus, dá uma palavra sobre isso. Eu fiquei pensando, eu falei, uau, a palavra o medo não pode ganhar dimensão, né? Porque enquanto está longe de nós, a gente fica pensando, está longe. Mas à medida que a gente vai começando a tomar notícias de que alguma coisa está se aproximando de nós, a gente fica pensando, peraí, o negócio não é tão assim. Então, a gente não pode gerar em nós um ciclo de pânico, um ciclo de medo. Sabe por quê? Primeiro, o que pode impedir de eu enxergar e caminhar com a luz? Lembra que eu comecei dizendo aqui que Jesus não é a luz no fim do túnel. Jesus é a luz da caminhada, né? Ele diz que quem está com ele, quem o encontrou, não andará em trevas. Então, eu preciso entender que eu preciso estar com Cristo. E Cristo é contrário ao medo. A palavra do Senhor diz que o perfeito amor lança fora todo o medo. O perfeito amor lança fora todo o medo. Por quê? O medo, ele tem um ecossistema. O que é um ecossistema? Um ecossistema é um lugar onde as coisas funcionam. E o medo, de alguma forma, ele distorce os fatos, sabe? O medo, ele distorce os fatos. Ele reconta uma história em direção a um resultado negativo. O medo, ele vai contar uma história para você que vai distorcer que você é um vencedor.
O medo, ele vai contar a você uma história que vai distorcer que a cura é sobre a sua vida. O medo, ele vai contar uma história contrário à sua vida, dizendo que você não vai vencer, que você não vai romper, que a porta não vai se abrir. O medo, ele gera um ecossistema. É a antecipação de um resultado negativo. O que ele produz? Ele aumenta a sua ansiedade. Né? Ele libera adrenalina no seu corpo. O que é adrenalina? Adrenalina é um hormônio de fuga. Né? Então, quando a gente é tomado por uma adrenalina, a vontade da gente é fugir, escapar de tudo, sumir para um lugar. Por quantas vezes você já passou por essa sensação de ai, meu desejo era sumir, meu desejo era desaparecer, meu desejo era acordar num lugar onde não existisse absolutamente nada e nem ninguém. Então, o medo, ele produz isso. Então, o resultado negativo, o medo, ele tem como objetivo produzir em você ansiedade, é um ecossistema. Amém? Então, quanto maiores níveis de adrenalina você tiver no seu corpo, mais você vai aumentar os níveis de pensamentos tóxicos, né? E esses aumentos de toxicidades é uma batida contínua até sem fim, até você se submeter a um ataque de pânico. Quando pensar que não, você está submetendo a um ataque de pânico. Então, isso impede de eu enxergar Jesus na minha caminhada? Impede. O inimigo, ele é sagaz. E a sagacidade dele é te colocar de presente circunstância. Você vai ser apresentado a situações. E essas situações, ela tem um objetivo. Fazer com que você tire os olhos do autor e consumador da nossa vida, do autor e consumador da nossa fé. E quando eu tiro os olhos dele, aquilo que a palavra dele tem efeito, que a palavra dele é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para a escuridão, luz para o meu caminho, eu já passo a não enxergar, porque eu já não ando segundo a sua instrução. Então, o primeiro passo do inimigo é fazer com que você perca a instrução, né? Como que eu perco a instrução? Quando eu desobedeço. Quando eu já não ando por fé, eu já ando por sentimento. Então, se eu de alguma forma parar de andar pelos valores da palavra de Deus, o inimigo venceu, ele alcançou uma plenitude que ele não deveria até alcançar. Então, esses pensamentos negativos, quando eles não são resistidos, eles são cultivados. E nós permanecemos neles por algumas horas e eles passam a se tornar atitudes, ou seja, eu passo a me mover por isso, né? Atitudes é uma maneira de pensar. Então, a partir do momento que isso ganhou dimensão no meu coração, ele passa a virar atitude. A palavra do Senhor diz que sobre tudo que você deve guardar, guarda o quê? Guarda o teu coração, né? E o inimigo, ele quer encontrar um lugar de entrar. Eu não estou aqui endeusando o poder do inimigo. Veja bem, eu estou aqui estabelecendo a você fundamentos que fazem com que você passe por essa circunstância de uma maneira mais plena, né? Eu creio nessa plenitude, né? Então, eu preciso entender que o medo é gerar em mim pensamentos ruins, pensamentos negativos, um jeito ruim de processar as informações. E aí, o que eu me torno? Eu me torno um pessimista. O que é um pessimismo? Ah, nada vai dar certo, nada vai dar bom, nada funciona pra mim, né? É aqueles pensamentos, sabe aquelas pessoas que falam assim, ah, tudo pra mim dá errado. Nada do que eu faço funciona. Ah, nem adianta sonhar. As coisas para mim não acontecem como eu espero. Uau, peraí, vamos repreender isso aí em nome do Senhor Jesus. De alguma maneira, a mentira ganhou espaço no seu coração. Então, não fique preso nisso. Tá na hora de, uou, sacode isso aí, levanta-se, vamos embora, vamos para cima, né? Então, esse negativismo está atraindo um ecossistema de ansiedade. Essa ansiedade precisa ser combatida, né? Um ecossistema de pessimismo, né, gera uma cultura sem fé. Olha onde você vai quando você perde Cristo na caminhada. Olha onde a coisa vai indo quando você perde Cristo numa caminhada, né? Então começa a gerar uma cultura sem fé. E uma cultura sem fé afeta as pessoas ao meu redor, né? Quando abraço a minha atitude medrosa, pessimista, ingrata, elas ampliam a cultura da ansiedade. Às vezes eu penso, só eu que estou sendo envolvido com isso. Não, às vezes você é um chefe de família, você é o governo espiritual da sua casa. E é sobre sua responsabilidade manter a sua casa sobre fé, sobre a luz da palavra de Deus. Mas se você for combatido, e o inimigo sabe que você é a coluna de fé da sua casa,
Ele vai combater quem? Quem já não tem fé? Não, ele vai tirar, vai combater você. Então, mantenha-se firme, mantenha-se focado na palavra, mantenha-se focado, né? Então, essa cultura de medo, ela passa a ser um estilo de vida, de dor, de pânico, de impotência. Então, eu quero sugerir a você, de fato, que não há uma luz no fim do túnel, de maneira literal, né? Mas ele é a luz do mundo, ele é a luz que governa todas as circunstâncias, ele é a luz que opera no meu ambiente, ele é a luz que opera no meu redor, ele é a luz que está à frente, mas é a luz que está comigo, ele é a luz que guia os meus passos, ele é a luz de fato que opera em todas essas circunstâncias. Então, Jesus, ele está no meio dessa escuridão. Ele está conosco. Então, eu te proponho que você seja guiado, que você seja conduzido, que você de fato seja conduzido para fora desses dias, né? De ausência de graça, de escuridão. Então, me entenda, essa é uma proposta boa para que você possa viver. Em outras palavras, Jesus não está te esperando enquanto resolvemos as nossas coisas. Jesus, ele de fato está com você, te mantendo nesse ambiente saudável para que você possa de fato sair do outro lado. Jesus não é alguém, se vira aí, eu te espero do outro lado. Não! Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que estarei convosco. Cristo em vós é a esperança da glória. Então eu preciso compreender que esse Deus, ele está comigo, ele resolveu. Emanuel, Deus convosco, Deus conosco, Cristo em nós. Esse é o princípio que eu preciso crer. Então, eu não posso me perder. Pastor, o que eu tenho que fazer? Não se perca. Não se perca. Não perca Jesus. Porque quando eu me perco, eu perco Jesus de vista, eu perco a palavra dele, eu perco as suas instruções, eu me perco aonde? Nos pecados, nas transgressões, nas desobediências, não tem nada a ver, isso não é tão assim, hein, querido? Leva a sério as questões, para que você não possa ser tragado por elas. A palavra é bem clara quando ela diz que o inimigo está ao redor, procurando o ambiente para que ele prospere, amém? Creia você ou não, o inimigo tem um desejo de prosperar e a prosperidade dele significa atacar você e ser bem-sucedido. Essa é a prosperidade dele, ele atacar você e ser bem-sucedido. Então me entenda, você permanece focado demais no inferno ao seu redor? Você tem permanecido focado demais no inferno ao seu redor? Então, para ver a solução do céu que está à sua frente, você precisa mudar o foco. Existe uma solução dos céus que está à sua frente, mas você precisa enxergar isso. Efésios 2:2 é bem claro quando diz assim: nós não andamos, os incrédulos andam segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que trabalha nos filhos da desobediência. Então não se trata apenas de um livre-arbítrio, mas de um espírito que trabalha neles. Isso se torna uma batalha espiritual. Não é mais apenas uma ação casual, é uma ação espiritual, e essa ação espiritual, ela vai produzir dano. Então nós temos que ter o quê, pastor? Uma inteligência espiritual. Amém? O reino espiritual é uma realidade que as pessoas ignoram, né? Ignora totalmente. Então a gente precisa entender que o reino espiritual afeta todos, seja conhecido por você ou não. Se você importa com isso ou ignora, ele é real, né? E Paulo educa os crentes na fé em Efésios capítulo 6, versículo 10. Finalmente, sejam fortes no Senhor, na força do seu poder. Olha que interessante. A força minha, né? O que eu me torno forte? O que me faz me tornar forte? É no Senhor. E quando eu me torno forte no Senhor, é porque eu reconheço a força do poder dele. A garantia de que ele é poderoso me faz ser forte. A garantia, por quê? Porque enquanto eu tenho andado com ele na caminhada, eu vejo a sua mão operando nos meus caminhos. Eu tenho certeza que você está comigo aqui. Você já experimentou milagres, você já experimentou um tempo de manifestação do favor de Deus, você já viu a mão poderosa de Deus operando sobre áreas da sua vida que até então parecia que eram impossíveis de acontecer alguma coisa e de repente você viu o Senhor operando. É essa visão que você não pode perder jamais.
É essa expectativa que você não pode perder jamais, porque é essa força que vai me fazer crer. Aí ele está dizendo assim, tá, eu creio na força, então eu creio no conselho. E o conselho dele está dizendo para mim assim, vista a armadura completa de Deus. Vista a armadura completa de Deus, para que você, né, para que nós possamos permanecer firmes contra os planos do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os governantes e contra os poderes e contra as forças mundiais das trevas, ou seja, contra forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então Paulo está dizendo assim, se eu creio, e eu não posso ser inocente nisso, se eu creio que a minha luta é contra questões espirituais, e porque é contra questões espirituais, eu vou me manter fortalecido com a armadura de Deus. Se ele está dizendo para mim, vista a armadura completa, então eu não posso batalhar de maneira parcial, eu preciso estar guardado em todos os aspectos da vida. Então, o entendimento de Paulo sobre o reino espiritual, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais. Então, o que significa isso para você hoje? Né? Significa a mesma coisa que significou para o tempo de Paulo, que a nossa luta, de fato, é uma luta que estávamos destinados a vencer. Me entenda, toda luta em que você se envolve no propósito de Deus, né? Romanos 8:28, toda luta que você se envolve num propósito de Deus, você está destinado a vencer. Amém? Amém? Então, eu quero ouvir o seu amém aí, eu vou aproveitar que eu posso ver isso, a sua interatividade. Vai me ajudando aí, querido. E vai compartilhando essa gaivotinha aí, manda isso para os outros, compartilha, depois a gente vai deixar a live, vai lá, curte, a gente tem que virar youtuber nesse tempo de hoje. Vai lá, compartilha, se você não conhece o canal da Comunidade das Nações, vai lá, clica, curte lá, porque à medida que você aumenta a nossa amplitude, a gente chega a mais lugares, novas ferramentas são liberadas para nós, amém? Então vai participando disso, faz subir o seu coraçãozinho aí, né? Esses são seus cânticos espirituais em tempos virtuais. Meu Deus, que tempo diferente, né? Mas nós vamos passar por essa barreira. Então, muitos estão em grande angústia. E eu tenho certeza de que não precisa estar por isso. Por quê? Eu digo isso com confiança. Você não precisa estar por isso. O objetivo de Deus para você é incorporar a autoridade que Cristo deu a todos os crentes, para que possamos minar e derrotar o poder do inimigo. Ele deseja que nós sejamos espiritualmente inteligentes e guiados pela paz. Esse é o desejo de Deus, que nós sejamos inteligentes e guiados pela paz, a paz que excede todo entendimento. Cristo ele falou assim: esta é a minha paz. Porque você sempre que você vai ver sobre Cristo, você percebe que ele tinha uma paz que excedia totalmente a compreensão, né? As pessoas querendo matá-lo, as pessoas querendo subjugá-lo, e ele dizendo assim: cumpre a mim, cumprir o meu propósito, o propósito do meu Pai sobre a minha vida. Meu Deus, que paz é esta? E a palavra do Senhor diz: esta é a minha paz, e a minha paz eu vos dou, ou seja, eu entrego a você a minha paz. Então, esse é o desejo, que nós sejamos espiritualmente inteligentes e guiados pela paz. E que nós tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir aquilo que está acontecendo. É uma maneira de Deus nos capacitar, né, a prosperar na presença dos nossos inimigos espirituais, né, é através de um dom espiritual específico, né? Existe um dom espiritual e eu quero concordar que ele vai ser liberado nesta manhã, vai ser derramado sobre você. A palavra do Senhor diz que os dons pertencem ao seu espírito e ele concede esses dons a quem ele quer. Então eu estou falando do dom de discernimento de espírito, né? Então assim, o dom de distinguir questões espirituais, em 1 Coríntios 12, de 8 a 10, fala exatamente isso. O discernimento de espírito não é uma caça aos fantasmas, não é você andar por aí comunicando com os mortos, não, nem totalmente assustador ou místico, não é um dom para você falar, oh, eu tô vendo coisas, nada disso, é um discernimento em que você vai ter das questões, ou seja, com quem você está batalhando, em que atmosfera você está se envolvendo, e esse discernimento espiritual, esse é um presente dos presentes mais subvalorizados e benéficos que servem ao corpo de Cristo.
Se aplicado de forma corretamente, nós eliminamos uma grande quantidade de guerra espiritual. Eu vou discernir o que é espiritual e o que não é, né? É um presente sobrenatural que me permite discernir entre todos os espíritos de maneira individual. Então, quando você trabalha e opera nessa frequência como Deus propôs, você surge como um pacificador, né? Vocês são guiados, nós somos guiados por soluções, né? Nós começamos o trabalho de recuperação, de reconciliação, de restaurar aquele que o inimigo tentou matar, roubar ou destruir. Essa é a proposta dele, né? Roubar, matar e destruir. Mas ele veio para que nós tenhamos vida e vivemos essa vida de uma forma abundante. Então a proposta é você discernir sobre questões espirituais. Porque quando eu discerno sobre espírito, isso nos dá a capacidade de distinguir sobre seres invisíveis. Eu começo a distinguir, e essa é uma função vital para a inteligência espiritual. Não apenas isso, mas capacita a gente a distinguir o que está acontecendo, né? O que é real, o que é falso. Para que fique claro, né? Eu comecei dizendo que ele esclarece todas as questões. Então, o dom de discernir faz com que a coisa se esclareça. Então não se trata apenas de discernimento ou de sabedoria. Distingue sobre o que é benéfico e o que é maligno. Distingue o que é falso, o que é verdadeiro, né? Esse é um dom brilhante, porque expõe a influência e as intenções do reino espiritual. E todo crente, ele precisa discernir as intenções do reino espiritual. Você precisa compreender o que está acontecendo. Por quê? Porque você está lutando uma batalha, e é nessa batalha que você precisa romper. E é nessa batalha que o inimigo quer tirar você do foco, quer fazer com que você, em algum momento, perca a luz da jornada, né? Você perca Cristo da jornada. Então, quando você é atingido, quando alguém da sua ambiência é afetado, quando de fato você deixa de ser a posição, a coluna, você está perdendo o discernimento, e quando você perde o discernimento, o reino espiritual gera um ecossistema, e esse ecossistema que precisa ser combatido. Nós temos que operar com essa maturidade, né? Permitindo de fato que a gente veja e ouça, né, aquilo que está acontecendo em dias de desorientação. Deus não quer que nós andemos desorientados nesse dia, que a gente perca o rumo, né? Eu conto para as pessoas, você que é aqui da igreja sabe disso, eu repito isso sempre porque foi falta de discernimento, né? A primeira vez que eu vim para Miami de férias com a família, a distância do aeroporto até o hotel que nós iríamos chegar não era mais do que meia hora. Era meia hora de jornada. E a mulher do aeroporto gentilmente se ofereceu de configurar o GPS para mim, né? Posso configurar o GPS para o senhor? E eu falei para ela, não, isso eu consigo fazer, né? Com muita tranquilidade, não, isso eu consigo fazer. Fui para o carro. Cheguei no carro, configurei o GPS conforme entendia que era, né? Ou seja, faltou discernimento, que alguém estava me dando uma instrução. E eu não segui a instrução porque entendia que o que eu sabia era suficiente para resolver aquela batalha. E configurei o GPS. Queridos, vocês sabem que eu já contei essa história algumas vezes, mas cabe na mensagem aqui hoje. Um trajeto de simples meia hora, eu rodei por quase 5 horas na madrugada. 5 horas rodando na madrugada, procurando o endereço que eu não encontrava nunca. E toda vez que eu tentava ajustar o GPS, ele me jogava para mais longe. 5 horas, para quem conhece a região onde eu moro aqui, você sai de Miami e você chega em Tampa, que é mais ou menos uma distância que dá, ou seja, é muito longe, é você andar por mais ou menos 400 quilômetros de distância. Então, uma distância que era de meia hora, eu levei quase 5 horas fazendo esse trajeto para encontrar um lugar falando inglês macarrônico, ou seja, não falava quase nada, não tinha ninguém para pegar informação de madrugada, um lugar estranho para mim, eis que o desespero bate. Mas por que bateu o desespero? Porque eu perdi o discernimento de uma instrução. Então, quando a gente perde um discernimento de instrução, acontece igual aconteceu comigo, a gente fica perdido, perde a direção, eu não chego no meu destino. Né? Esse testemunho serve para você entender que às vezes o que você sabe ou como você está aplicando o que você sabe tem impedido você de chegar no seu destino.
tem impedido você de chegar no lugar. Por quê? Porque você está desorientado, achando que o que você sabe serve. E eu quero dizer para você que não, o que serve são os princípios de Deus para sua vida. E um princípio de Deus que eu estou dizendo a você que faz com que a coisa fique clara é o dom de discernimento. Então peça, é fundamental que nós entremos nesse presente, que nós clamemos por essa manifestação, né? Ou seja, tudo que acontece no mundo vai depender do nosso discernimento para que a gente responda. Eu não posso responder as questões externas, mas eu posso responder de maneira interna. Como eu estou discernindo o que está acontecendo, vai determinar a minha resposta emocional, a minha resposta física, a minha resposta espiritual para aquilo que eu vou combater. Então eu preciso discernir isso. Então eu preciso entender aonde está a minha luta. Então essa é uma boa palavra para você nessa manhã de domingo, que está em casa, que está me ouvindo. Aonde está a sua luta? Você discerne com quem você tem combatido, né? Com quem você tem combatido, pastor? Como eu entro então nessa atmosfera? Primeiro, peça. É uma oração que você precisa pedir. Se isso é um presente, né? Se dom, né? Em inglês aqui a palavra é gift, né? Presente. Se dom é um presente, o que você precisa fazer quando você quer um presente? Como que você faz isso no mundo natural? Você não pede? Não, eu quero isso. Peça. Peça um presente. Ele está disponível a todo aquele que crê, né? Você não precisa, não é porque você não pede. Tiago 4, versículos 2 e 3 diz assim: eu preciso pedir. Você precisa pedir. Entenda que o Senhor deseja que nós sejamos espiritualmente inteligentes. Amém? Se Ele deseja que eu seja espiritualmente inteligente, então Ele quer que... Por quê? Porque Ele quer que eu administre aquilo que Ele nos dá. Então, depois que eu peço esse presente, eu preciso usá-lo. Não é apenas pedir o presente, é saber como utilizá-lo. Eu recebi o presente, ok, e agora, Deus? Às vezes você já foi presenteado, né? Talvez eu esteja falando com alguém aqui que já foi presenteado com esse dom de discernir. Então, trabalhe com ele, né? Aprenda como usá-lo. Comece como, pastor? Comece com você mesmo. Comece a discernir espíritos que influenciam a sua vida mental. Como que você tem sido influenciado mentalmente, né? Compare a sua vida espiritual, emocional, com os frutos do Espírito, tá? Então você vai lá no livro de Gálatas e você vai ver os frutos do Espírito. Compare como você responde as questões baseado no que são os frutos do Espírito. Então, assim, aí você vai comparando uma coisa com a outra. Então, se você quer discernir se você tem discernimento, veja como você responde à paciência, veja como você responde ao domínio próprio, veja como você responde à bondade, veja como você responde às questões do amor, veja como você... Enxergue isso, como você tem respondido às questões que são naturais do fruto de quem é espiritual, né? Então, como a sua vida tem sido mental tem sido influenciada. Então comece com você. Como a sua vida financeira ela é gerenciada, né? Como a sua vida financeira ela é gerenciada. Como você enxerga que você vive financeiramente. Ô pastor, aí você me confrontou agora. Observe o que acontece quando você e o seu cônjuge, né, seu marido e sua esposa, conversa sobre finanças, né? Você sentou na mesa para conversar sobre vida financeira. Veja que espírito que age aí, né? Ih, pastor, o pau quebra. Epa! Então, você não tá discernindo. Se você não está discernindo, significa que essa batalha vai ser perdida por você, né? Observe observe o que acontece quando você tem uma conversa direcionada para a solução. Um dos dois aqui encontrou uma solução para algo. Como que você responde à solução quando ela não é sua? Olha o grilinho ali. Cri, cri, cri. São seus pensamentos. Eu consigo escutar os seus pensamentos daqui. Como você tem ajustado isso? Então, assim, você discerne essas questões, né? Que espírito está por trás das influências, das suas emoções, dos seus pensamentos, da sua vida, né? Então, se você se apegar a isso, você vai começar a notar uma melhora incrível
e um senso geral de bem-estar. À medida que você começa a discernir os espíritos, também você começa a experimentar uma paz. A paz vai estar presente, porque você está discernindo o espírito que está no ambiente. Amém? Comece por você. Alguma dúvida aí? Você pode interagir, você pode perguntar aí. Tá? Se você tiver alguma dúvida, mande a sua questão aqui e eu quero estar com você nesse processo de aprendizado. Nós estamos aqui numa pregação, mas também uma sala de aula, porque nós somos pessoas que estão dispostas a aprender. Discirna, aprenda o que é presente e o que não é, né? Eu quero que você cerque-se de pessoas que estão funcionando de uma maneira saudável, né? Então é um presente que, para funcionar, eu preciso estar num ambiente saudável, num ambiente salutar, num ambiente onde existe saúde. Essa é uma maneira de aprender como que as pessoas usam o presente, como que as pessoas usam o que ganharam de Deus. Então eu vou procurar pessoas que têm esse discernimento, pessoas que andam por esse discernimento, e eu vou observá-la como elas se comportam. Então, aprenda o que é de Deus e o que não é de Deus. Amém? Por quê? Porque pode ter corrupção, né? Corrupção no processo. O que é corrupção? É fazer com que você não discirna algo por Deus e haja por um outro espírito que não é o espírito de Deus. Amém? Entenda que é uma guerra espiritual. E se é uma guerra espiritual, espíritos vão querer te influenciar. Influenciar para que você não discirna o que é dom de Deus e o que não é dom de Deus. Amém? Então é você entender que a suspeita, né, ela é meia irmã do discernimento. Eu preciso suspeitar de tudo, né? Depois que eu suspeito, eu coloco isso em xeque, né? Eu coloco isso em xeque para que eu possa discernir sobre o que está acontecendo. Pastor, discernimos as pessoas que não estão no mesmo espírito, devemos nos afastar ou tentar trabalhar com elas? Geisa, essa é uma boa pergunta. Se eu discernir que eu não tenho capacidade, esse é o discernimento para mim. Se naquele momento eu não tenho capacidade de influenciar esse ambiente, ou essa pessoa, ou essa circunstância, o correto é que eu me afaste. Amém? Eu estou dentro de um processo. Eu percebi que o que eu conheço e o que eu vivo ainda não é suficiente para influenciar a vida do outro. Então o que eu tenho que fazer? Se eu permanecer ali, eu nem mudo o outro e nem mudo a mim. É mais provável que eu perca a batalha. E eu perdendo a batalha não é ruim. Eu saio do cenário, me preparo para a guerra e volto para a batalha, só que agora de uma maneira municiada. Eu volto pronto para essa batalha, né? Então, eu preciso ter discernimento, ou seja, eu preciso de fato questionar algumas questões, porque não é porque existe um espírito atrás de cada esquina, mas você vai suspeitar dos motivos, o motivo que está levando a agir. Então, o dom do discernimento é um dom que produz um efeito direto. Você vai começar a trabalhar nesse ambiente, você vai ver que as coisas vão fluir. E a quarta questão aqui é: leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. A Bíblia está repleta de histórias que podem não apontar diretamente à operação de discernimento de espírito, mas ela mostra quem agiu por falta dela. E o que aconteceu quem agiu porque perdeu o discernimento, né? Quando você começa a perceber isso na sua própria vida, o que você faz? Você amadurece no dom, né? A proposta aqui, queridos, é um tempo em que eu preciso amadurecer no dom. É um tempo em que eu preciso amadurecer no dom para que eu possa discernir. Porque quem é que está na vanguarda? Pastor, e essas pessoas que estão na frente de nós? Por que elas estão na frente de nós? Porque elas amadureceram espiritualmente. Elas discerniram espiritualmente o tempo. Elas discerniram e compreenderam como se mover nessa atmosfera, nesse ecossistema. Elas combateram o medo, elas combateram circunstâncias, elas de fato cresceram com maturidade. Porque cresceram com maturidade, elas estão respondendo a um tempo de uma maneira diferente. E esse é um propósito para nós. Então, leia a sua Bíblia, porque a leitura da palavra, ela vai produzir em você o discernimento necessário para que você possa combater essas questões. Então, começa a perceber na sua própria vida, né? E
repetidamente você vai ver como os discípulos naturalmente e de maneira sobrenatural, eles fluíram nos dons, eles fluíram no presente, né? Eles fluíram naquilo que Deus deu. Então você pode ler, por exemplo, em Atos capítulo 16, versículo 15 a 18. Paulo discerniu um espírito de adivinhação. Estava lá no cenário e as pessoas criam naquele espírito e Paulo discerniu um espírito de adivinhação. Então quando você começa a ler na palavra, você vai confrontar aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Você vai discernir aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Você vai discernir espíritos. Epa, essa frequência não é de Deus. Esse canal está impuro, né? A palavra do Senhor diz que da mesma fonte não pode brotar duas águas, né? Uma cristalina e uma rota, uma suja, da mesma fonte não pode brotar duas águas, né? Então comece pela Bíblia, comece pela Bíblia. É importante que você comece a discernir o que está acontecendo. E a partir desse discernimento, você vai experimentar aquilo que Jesus está fazendo. Então, se nessa semana comece a desenvolver o seu dom, comece a discernir, comece a ver Jesus em meio à tempestade, recupere a paz que lhe foi dada. Sabe? Jesus ele dormiu na tempestade porque ele discernia que eram questões espirituais e que no momento em que ele liberasse uma palavra de Deus, aquilo seria subjugado. E é o que ele esperava dos discípulos. Olha, vocês não discerniram que isso era espiritual? Olha, vocês estão caminhando comigo, estão vendo a minha instrução, estão vendo a minha orientação, mas vocês não discerniram que essa tempestade era espiritual. Jesus ele não combateu algo natural. Jesus ele combateu ali algo espiritual. Ele liberou uma palavra por trás dela, como se ele estivesse dizendo: espíritos que estão no controle disso, eu vos repreendo. E aí, você entendeu? Então, os discípulos tinham que ter discernido, não estava assim quando nós começamos, né? Deus está conosco na figura de Jesus, na sua palavra. E por que agora está assim? Existe um impedimento de nós chegarmos do outro lado. Nós estamos indo para fazer uma grande obra, né? Neemias discerniu, né? Quando você vai lá no livro de Neemias capítulo 3, né? Sanbalat, Tobias, né? E o Arábio lá e o Gesem, eles chegaram até Neemias e disseram a Neemias: Neemias, vamos ali, vem aqui conosco. Neemias discerniu, peraí, eu saí com um propósito. O meu propósito era reconstruir os muros. Se eu parar aqui para gastar tempo com alguém que não está vinculado ao meu propósito, essa é uma boa palavra para você. Se eu parar para gastar tempo com alguém que não está vinculado ao meu propósito, ou que não está apoiando ou sendo suporte para o meu propósito, eu deixo de fazer o que eu preciso fazer, aí eu volto para o início da palavra, eu perco a luz do processo. Né? Eu perco a luz do processo. Eu saio daquilo que eu deveria estar fazendo. Então eu estou perdendo a luz do processo. Se eu perdi a luz do processo, quanto mais distante eu ficar desse processo, mais difícil é eu retomar da onde eu parei. Então Neemias falou assim: não posso parar. Por acaso, se eu parar, eu não vou construir um muro no tempo em que eu me propus. Eu tenho um propósito para isso. Romanos 8, que eu li aqui, né? Diz que Deus, ele opera para o bem daqueles que entendem o seu propósito. Então, queridos, a Bíblia não é um livro do acaso, amém? É um conjunto de instrução que se eu me encontrar nela, se eu me achar nele, e isso foi escrito para mim, eu vou comer e viver o melhor dessa terra. A palavra diz no livro de Daniel, né, que o povo que conhece o seu Deus, esse será forte e fará proezas. Então, esse é o tempo. Tobias, ele tentou por diversas vezes tirar Neemias do seu foco. Organizou uma festa. Ele organizou uma festa. E o povo foi chamar: Neemias, olha, nós estamos fazendo uma festa ali. Vem com a gente. Aí Neemias falou: de novo, né? Eu sei de onde eu saí. Essa é uma boa palavra para você também. Você sabe de onde você saiu e você sabe para onde você não pode voltar. E o que acontecia no lugar de onde você saiu. Então, o inimigo sempre vai querer retornar você para um lugar onde você de fato não precisa ir mais. Então Neemias falava: não, eu saí, eu vi o favor de Deus em tudo que precisei até chegar aqui. Ou seja, ele foi a luz no meu caminho. Ele foi a luz no meu
processo. E desde o tempo em que eu orei até o dia em que eu cheguei aqui, Deus esteve comigo. Então eu preciso focar no meu propósito, eu preciso focar na minha resposta, eu preciso focar na minha bênção, eu preciso focar naquilo que Deus tem para mim como objetivo. Então, querido, recupere a paz que lhe foi dada. Esta é a minha paz. Não uma paz como eu dou ao mundo, mas é uma paz diferenciada. Amém? Então, esta é a palavra de Deus que Deus colocou no meu coração para a sua vida. Essa é a palavra que Deus pediu que eu ministrasse a nossa eclésia, a nossa igreja, nesse tempo de pandemia. Eu vou deixar a live salva para que você possa rever, mandar para alguém. Se você conhece alguém que perdeu a sua paz nesse momento de conflitos, nesse momento de confusão, nesse momento de situações adversas, se você sabe de alguém que precisa ouvir essa mensagem, faça com que essa palavra chegue até a ele. Seja um evangelista nessa manhã, seja um missionário nesta manhã, seja alguém portador de boas novas. É com muito carinho que a gente está aqui trazendo algo de Deus para a vida das pessoas, e você pode ser igual a mim. Transfere isso para as pessoas, transfere isso para a vida das pessoas através desse compartilhamento. Compartilhe isso para as pessoas em nome do Senhor Jesus.